o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, chegamos ao final do livro de Efésios, né? Capítulo de número 6. Louvado seja o nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia. Vamos meditar agora na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Deixa eu só fazer uma ação aqui para dar sequência a esta palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Desse capítulo, Paulo continua até o versículo, aliás, até o capítulo todo. Ele continua fazendo aquele seriado de orientações, né? Aquele seriado de orientações para a igreja em Éfeso, né? Para a igreja em Éfeso. Ele continua fazendo este seriado de orientações para os irmãos, com cuidado de estar preparando os irmãos, com cuidado de estar precavendo os irmãos para algo que iria acontecer lá na frente, que eu volto a dizer. De repente, Paulo tinha noção do que iria acontecer, mas poderia acontecer dele não ter também noção do que fosse acontecer, né? De maneiras que abalasse a fé dos irmãos, de maneiras que os irmãos viessem decair do primeiro amor. Claro que, como servo de Deus, uma pessoa experiente, Paulo, ele cuidava de manter os irmãos preparados, estruturados para os bons momentos e para os maus momentos. E com todo esse movimento de Paulo nesta carta, quando a gente correlaciona com a carta escrita em Apocalipse à igreja de Éfeso, eu aprendo que aquela palavra que pode não estar nos servindo agora, ela vai nos servir depois. Interessante que quando eu comecei com vocês a abordar o livro de Efésios, na primeira abordagem nós fomos inspirados a ministrar sobre o criar reservas, né? Criar reservas espirituais. Está orando constantemente, lendo a Bíblia constantemente. Tem tempo, esteja nos cultos da sua congregação. Consegue, sempre que pode, faz um jejum. Sempre que puder, faz vigília de oração. Está buscando ao Senhor em todo o tempo, incondicionalmente e incircunstancialmente. Diga-se de passagem que é como o Senhor quer que nós observamos. O Senhor quer que nós observamos incondicionalmente e constantemente e com determinação. E a ideia de Paulo é estruturar os irmãos para o momento presente. Até porque nós, como servos de Deus, temos aprendido a lidar com o presente. Primeiro porque o que passou, passou. Paulo
sempre preconiza isso em sua palavra, em seus ensinamentos. Ele até diz em outro momento, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Em outro momento ele diz que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Em outro momento ele diz que não uma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Em outro momento ele diz, inspirado pelo Senhor, ouvite em tempo oportuno e socorriste no dia de salvação. Isso aqui agora, o dia de salvação. Por outro lado, o futuro a Deus pertence, não é? O futuro a Deus pertence. A gente não sabe o dia de amanhã. E o apóstolo Paulo, ele faz a sua abordagem com esta pegada dessa temporalidade focada no presente. O presente é que é importante para Deus. O seu momento presente é que é importante para Deus. O seu momento presente é que é importante para você agora. O que é que você está sentindo agora? O que é que você está precisando agora? Onde é que você está agora? O que é que você está pensando agora? O que é que está acontecendo agora? O agora é que é importante. Quando o nosso espírito sai do nosso corpo, vai ser o presente que vai falar mais alto. Tipo assim, se eu estou em Cristo, parto para a eternidade com Cristo. Se eu não estou com Cristo, parto para a eternidade sem Cristo. No momento presente da fatalidade. Então o presente é que importa. Sobretudo o presente é que importa. Mas Paulo cuidava de preparar os irmãos para essa continuidade. O que eu estava chamando de presente já é passado, né? Agora é continuidade, daqui a pouco é continuidade. Se eu chegar a mais algum instante, é continuidade. E é essa continuidade que Paulo chama de os dias maus. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. E a gente sempre pontua isso. Salmo 91 diz que o mal é o dia todo. Paulo está preparando os irmãos para essa continuidade. E aí ele prepara os filhos para essa continuidade. Por isso que ele diz, para que os filhos honrem pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Está preparando para essa continuidade. Porque a perspectiva é de que os pais enterrem os filhos. A gente está vendo muitos... que a perspectiva, desculpa, é que os filhos enterrem os pais, pela velhice, pelo tempo. O que está acontecendo é que muitos pais, infelizmente, estão enterrando seus filhos. Não é? Mas a perspectiva é que os filhos continuem a descendência de seus pais. E aí Paulo fala para que esta continuidade seja uma continuidade resolvida, sarada e abençoada, para que essa continuidade vivam muito tempo sobre a terra e bem, para que te vá bem, para que tu estejas bem, né? E vivas muito tempo sobre a terra. Honre pai, honre mãe, procure ouvir seu pai, procure ouvir sua mãe, no Senhor, claro, no Senhor, né? Porque eu conheço duas irmãs, eu chamo de Jó porque ainda são mais novas que eu, né? E eu me lembro que o pai delas dizia que queria que elas fossem tudo, menos crente. Um pai desse não merece ser escutado, né? Ele dizia,
Prefiro que você seja isso, aquilo outro. Muita coisa que no conceito da moral cristã e até algumas que fogem à moral cristã são indevidas para muita gente. O pai dizia: prefiro que vocês sejam isso do que sejam crentes evangélicos. Aí o pai desse um conselho desse não se dá para filho nenhum. O filho deve ser livre para escolher o que ele quiser, mas o pai expressar isso, queira tudo menos Jesus, misericórdia. Misericórdia. Esse tipo de orientação não se deve dar a ninguém. Diz também aos pais que não provoquem os filhos a ira, mas crie-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não provocar os filhos a ira, porque isso pode gerar trauma, isso vai gerar rebelião, isso vai acabar perdendo o filho em vez de ganhá-lo. E os pais criem os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Tem uma palavra em Deuteronômio, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer jamais se desviará dele. Então, criar na doutrina do Senhor e a admoestação do Senhor é a mesma coisa deste versículo. Ensinar a criança o caminho que deve andar, que não é o itinerário, o endereço, né, do templo, da denominação, que, claro, a criança deve estar sendo levada à igreja. Né? Tem pessoas que criticam os crentes que levam os filhos à igreja. Não, deixa o menino. Quando ele crescer, ele resolve o que ele quer ser. Mas é importante que a gente ensine a criança desde cedo, né? Segundo os especialistas, até a personalidade da criança é formada nessa tenra idade. E é vendo o exemplo dos pais, dos responsáveis, dos cuidadores, que as crianças, elas norteiam sua trajetória de vida. Então tem que dar exemplo aos pequenos desde pequenos. Aí, obviamente, quando eles crescerem, vão conhecer outros caminhos, aí eles vão escolher qual é o caminho que eles vão querer seguir. Isso foge ao nosso controle de pai. Tem umas pessoas que criticam alguns pastores, dirigentes de círculo de oração, dirigentes de cultos, porque o filho se desvia quando está mais velho. Essa foi a opção dele. O pai, a mãe não tem o poder de detê-lo. Se o ensinamento for errado, aí já é outro problema. Mas isso às vezes não é por causa do ensinamento errado, mas é porque a pessoa que resolveu querer experimentar o mundo, resolveu sair da rédea, não dos pais, mas do Senhor. Aí nós temos o episódio do filho pródigo, né? Nós temos o episódio de Sansão, nós temos Manassés, nós temos misericórdia, a parábola das 100 ovelhas. Temos muitos episódios na Bíblia que exemplam isso. E a culpa não está no Senhor, nem necessariamente dos pais. Eu me lembro que já maduro, já beirando a terceira idade, o irmão chegou para mim e disse: pastor Amaro, eu vou pedir licença a Jesus e vou para o mundo. Eu digo: que história é essa, irmão? Ele disse: pastor, eu vou para o mundo. Quando eu voltar, eu vou voltar com um testemunho forte. Eu digo: meu irmão, não se expõe a esse risco. Se o senhor não voltar. Não, mas eu vou voltar. Mas parece que está desviado até hoje. Isso já faz mais de
poucos anos, pode ter ideia. E que eu espero ele esteja vivo, não sei nem mais onde é que ele mora. Espero que ele esteja vivo. E se estiver vivo, esteja servindo a Jesus. E que se morreu, tenha morrido com Jesus. É um risco muito grande. Eu tenho dito aqui, procure viver com Jesus para morrer com Jesus. Porque se viver sem Jesus, vai ser muito difícil morrer com ele. É cada um. Mas aí essa palavra se estende à relação familiar, se estende à relação sociável, entre, por exemplo, empregado, empregador, empregador e empregado. Vós, servos, obedecei a vossos senhores. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. A pior coisa que tem é um funcionário infiel, desonesto, que não soma com aquele que garante o seu pão, com aquele que garante a sua empregabilidade, com aquele que manda o sustento para a sua família. Você diz, mas eu trabalho, eu mereço sim. Mas você trabalha e merece, claro, o seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. Mas quem paga você é o seu patrão. E se você não procura produzir, ser agradável, fazer o seu papel de empregado, ser honesto. Tem empregado que rouba o patrão. Aí é ruim que quando a casa cai, tem porta que se fecha que nem outro canto se abre. Tem pessoas que ficam fazendo manzanza para que as coisas da empresa não vá bem. Aí se prejudica, porque se você não procura produzir para a empresa, você está comprometendo a sua estabilidade empregatícia. Você está comprometendo até o pagamento em dia do seu salário. Porque se a empresa não conseguir gerar, você não vai receber. E sem gerar, corre o risco da empresa fechar as portas. E você vai ser um dos demitidos. Você vai ser um dos que vai para a rua. Você vai ser um dos que a cabra vai comer o cartão. Quem é empregado sabe o que eu estou dizendo. A cabra vai comer o cartão. Não é? Coisa ruim é isso. É estar falando por trás do patrão, é estar vendendo o patrão, é estar... Aí não concorda com o patrão, não gosta do patrão, fica metendo pau no patrão por trás. Isso é chato. Esse final de semana, as coisas que eu mais escutei foi que a mentira tem perna curta. Foi uma das coisas que eu mais escutei. É que a mentira tem perna curta. Aí vai chegar, pode ter certeza que vai chegar ao ouvido do seu patrão, se você fala mal dele. Pode ter, se não já chegou, vai chegar, pode ter certeza. Aí vai ficar bom isso para você? Não vai ficar bom. Pode ter certeza que aí ele vai dizer, rapaz, eu confiava tanto em fulano, confiava tanto em Beltrano, confiava tanto em Ciclano. Pode ter certeza que quando a informação chegar, você vai ser um dos primeiros da lista, para que na primeira oportunidade que ele tiver de enxugar a máquina, vai sobrar para você. Porque você o decepcionou. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Está insatisfeito, irmão, de onde está trabalhando? Faz como o pastor Amaro fez, pede as contas e sai. Em alguns lugares eu estava passando por dificuldade, não estava gostando. Saí e deixei a porta aberta. Em outros lugares fui demitido, mas também deixei a porta aberta. Louvado seja Deus. Nunca tive problema com as pessoas que foram meus patrões. Graças a Deus. Graças a Deus. Sempre me dediquei em todo lugar que trabalhei. Sempre procurei, de fato, fazer aquilo que eu coloquei no currículo. Somar para o crescimento da empresa.
né? Louvado seja Deus. Mas diz também aqui, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha aí, não servindo à vista. Eu me lembro, estava falando desse versículo aqui, eu me lembro, eu estava responsável pela construção do templo, do corpo de Cristo, do prédio, né? E aí eu me lembro que quando eu chegava, eu via todo mundo na pá, na enxada, todo mundo se mexendo. Aí eu tenho um cunhado que ele dizia sempre que estava dentro da obra. Aí ele me chamou à parte e disse: Amaro, é muita comédia. Quando tu estás ausente, a turma para, conversa, e perde um tempo. Mas quando a turma sabe que tu vem, e tem gente, lá vem o pastor, aí pega a pá, pega e fica. Aí eu disse, eu desconfiava disso. Eu desconfiava disso. Porque pensa num negócio para demorar a tombada de uma areia, a tombada de umas britas, a escavação de um buraco. Esse negócio para demorar. Não seja assim. Não seja assim. Né? Mas diz também aos senhores, diz também aos senhores, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. O patrão que vive ameaçando direto botar o empregado para fora, isso é ruim. O cara já fica trabalhando realmente inseguro, insatisfeito, com medo. Sabendo também que o Senhor deles é o vosso e está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Não é? Ou seja, tem que entender, tanto o empregado como o empregador, que vai prestar conta a Deus. Você vai prestar conta a Deus. E você está preparado para ser inquirido pelo Senhor? Às vezes, irmão, nós, não sei vocês, mas às vezes nós somos inquiridos por umas pessoas. Isso às vezes nos gera até um certo nervosismo. Mesmo você não tendo feito nada errado, né? Você fica meio que pensativo, nervoso. Rapaz, se eu tivesse feito alguma coisa errada, se eu tivesse dito, se eu tivesse me envolvido, se eu tivesse feito, você fica até constrangido, porque é uma situação desagradável, só em ser abordado, né? Mesmo sem você ter cometido nada. Imagine você fazendo. Aí é uma pergunta que me veio ao coração quando estava refazendo essa leitura para essa abordagem. Você está preparado para o dia do juízo? Você está preparado para o dia do juízo? Porque não é inquirição comum. Você fica nervoso. Sabe o que é esse nervosismo? É liberação de cortisol para a corrente sanguínea. Sabe o que é que isso faz? Sabe o que é que isso faz? Isso adoece. Isso adoece. Aí vem os problemas chamados emocionais. Ou somáticos. Gastrite. Um monte de coisa. Não é? Aí vem crise de ansiedade. Aí vem crise de pânico. Aí vem o taque cardíaco, o coração fica aí a pressão vai lá para cima ou vai lá para baixo, aí depende muito de alguns fatores. Isso é quando você, por exemplo, se mete numa roubada, né? Quando você se envolve em questões alheias. Por exemplo, você trabalha com uma pessoa, aí é complicado, é estreito. Eu vou dar uma orientação aqui para você. Você trabalha com uma pessoa e você sabe que essa pessoa está sendo desonesta, tá roubando. Você fica no estreito, né? Você vai entregar a pessoa,
Se for entregar a pessoa, ela vai saber que foi você. Aí vai querer tomar satisfação de você. Vai. Sabe o que você faz? Pede, como diz o filme, para sair. Ah, pastor, mas é o meu. Mas é o meu trabalho, é meu ganha-pão. Tu prefere ser um herói morto ou um covarde vivo? A pergunta. Se é que seja covardia. Você tá evitando se meter numa enrascada, num problema. Você está evitando. Não porque você quer sair, não, porque eu estou preferindo sair. Estou preferindo não se envolver naquela situação. Porque você não quer se envolver. Porque se a casa do outro cair, sabe o que é que vai acontecer? Vai ser pior. Porque você vai ser acusado como cúmplice. Até você provar diferente aí, meu irmão. Você já viu o sol nascer quadrado um tempão. Até provar que você não tinha nada a ver. Vai ser problema. Peça para sair. Tá? Se afaste. Se afaste. Orientação. Essa eu penso que está vindo do céu para alguém nessa hora. Ah, pastor, mas meu ganha-pão. Não, eu não vou entregar, eu não vou dizer. A outra pessoa, aí mesmo assim, a pessoa já vai achar que foi tu que dissesse. Você está literalmente no mato cheio de cão. Não é nem sem cachorro, é cheio de cão. Ora a Deus. Ora a Deus. Pede direção. Só não vai entregar essa pessoa porque você vai se complicar. Corre o risco de se complicar. Bem, ora a Deus. Eu particularmente prefiro me afastar, prefiro sair. Né? Eu me lembro que eu já pedi as contas em umas 2 empresas por causa de algo assim. Esse ambiente está dando para mim não. É um ambiente tóxico. É um ambiente ameaçador. É um ambiente que não me convém estar por aqui. Então, pede para sair. Eu pedi para sair. Né? Aí a pergunta. Você é chamado. Aí vamos lá. Aí você é chamado. Ô fulano, deixa aqui. Aí você fica nervoso. Fica nervoso. Fica aperreado. O que é que tá vendo, cara? Não, por quê? Um momento simples desse. Aí eu pergunto, você está preparado para o juízo? Para o juízo final? Aí Paulo já parte aqui para um outro momento de dizer aos irmãos, olha, não tenho mais o que dizer, o que eu tinha de dizer já disse. Essa expressão, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É Paulo dizendo, rapaz, não tem mais o que ensinar a vocês não. O que eu tinha de dizer já disse. Agora, mais do que nunca, é com vocês. Mais do que nunca, a responsabilidade é de vocês daqui por diante. Daqui para frente é com vocês, mais do que nunca. Mas se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Como é isso? Aí ele fala aqui usando as indumentárias do soldado romano da época. E ele manda que os irmãos se revistam das armaduras de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aquilo que eu estava dizendo, ele preparando os irmãos também para o momento adverso, que pela onisciência de Deus já estava sendo revelado aqui. Vocês vão passar por alguma situação difícil, vocês vão passar por algum problema, e a igreja passa ao ponto de ter esfriado na fé, ter abandonado o primeiro amor. Por isso que essa palavra, se não está servindo para você agora, ela vai servir depois. Procure estar ouvindo essa palavra. Procure estar me escutando todo dia, de segunda a sexta, pelo menos de 7h30 em diante.
Procure estar ouvindo a voz do divino. Momento da ministração da palavra de Deus, aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pela AM 890, pelo aplicativo da Rádio Tamandaré. Tem até alguns irmãos que me escutam também pelo nosso aplicativo, que o Luciano, eu percebi, fez essa conexão. A Rádio Tamandaré sendo transmitida também. Procure estar ouvindo nessa hora a palavra, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A palavra pode não estar servindo agora, mas vai servir depois. Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, e sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes deste mundo. Os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, na atmosfera. Porque o diabo foi expulso do céu, desceu à terra, e esse descer à terra, ele está nessa região aí, da atmosfera, onde tem as nuvens, onde tem o azul do céu, né? O chamado espaço sideral. E aí ele desce à terra. Eu até expliquei para os irmãos que no capítulo, quando eu abordei aqui, o capítulo de número 4, que houve algumas mudanças no mundo espiritual com a encarnação de Jesus e com a morte de Jesus. Com a encarnação de Jesus, Satanás é expulso do céu, não tem mais acesso à presença de Deus. Com a morte de Jesus, o lugar dos mortos salvos é o paraíso, e o Hades agora, que era lugar de todos os mortos, é agora lugar de tormento. Satanás não tem mais acesso à presença de Deus, como é exemplado no livro de Jó. Por isso que em Apocalipse diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Porque o negócio dele agora não é nos acusar diante de Deus. O negócio dele é acusar a gente no campo de batalha que a gente trava, que é a nossa mente. Apocalipse 12:12. O campo de batalha é a nossa mente. Satanás, ele acusa a gente, não é indo a Deus agora, é na mente. É lembrando a você o seu passado negativo, negro, obscuro, indecente, pecaminoso. É lembrando das coisas que você fez. Eu fui fazer uma visita a um colega esses dias, e Satanás está atormentando ele, perturbando ele, lançando o pecado na cara dele, esfregando o pecado assim, na cara dele, assim. Isso faz com que ele esteja com uma culpa patológica muito grande, ao ponto de estar muito mal da cabeça. Muito mal. Não é? Satanás faz isso. Satanás é quem fica escavacando o passado, o pecado. Satanás é quem fica atormentando, acusando. Você errou, você fez isso, você fez aquilo outro, você não presta, você papapá. Satanás é quem fica apontando assim, o dedo assim. Por isso que diz os pregadores que quando Satanás ficava acusando Lutero dos seus pecados, ele teve uma revelação para responder que o sangue de Jesus Cristo o tinha purificado dos seus pecados. Aleluia. E acabei de mencionar que Paulo preconiza que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Que passou, passou. Infelizmente você tem que tratar o passado com um certo cinismo. É importante em uma situação
que haja uma investigação, por exemplo, em uma anamnese, seja ela na clínica médica, ou na clínica psiquiátrica, ou na clínica psicológica, é necessário que seja feita uma anamnese, um histórico do motivo, do presente, da causa, lá. Se a pessoa tem alguém na família doente com essa patologia, se a pessoa viveu algum trauma, se a pessoa sofreu algum acidente, se a pessoa comeu alguma coisa, se a pessoa ingeriu alguma coisa, se a pessoa fez uso de alguma coisa, se a pessoa... É importante esse histórico para alguma situação, para investigar a causa do presente, do momento e tal. Né? É necessário. Mas, quando volta para a espiritualidade, aí, meu irmão, minha irmã, o que passou, passou. Satanás vai estar sempre fazendo isso. Inclusive, o nome dele, Satanás, é quando acusa. Né? Satanás é quando tenta. Diabo, né? Como é que diz aqui? Diabo, aí. É quando acusa. Mas é o mesmo elemento emprestado. Diabo e Satanás é a mesma peste rim. Entendeu? É o mesmo anjo que foi expulso do céu. O pessoal às vezes tem medo do nome Lúcifer. Ah, Lúcifer. Para com isso. Para com isso. Isso é que nem abriu a Bíblia no Salmo 91. Não funciona de nada. Isso é misticismo. Né? Salmo 91 tem que ser vivido. Lúcifer significa querubim ungido, anjo de luz. O nome dele não é mais Lúcifer. É Lúcifer, Satanás. Não, esquece. O nome dele não é mais Lúcifer. Lúcifer significa querubim ungido, anjo de luz. Ele não é mais Lúcifer. O nome dele agora é Satanás. Quando atenta. Diabo, quando acusa. Inimigo, ponto. Inimigo. Entendeu? É o inimigo. É o ladrão que a Bíblia chama. Né? O negócio dele é destruir. O ladrão vem ensinar a roubar, matar e destruir. É ele. É o inimigo das nossas almas. É ele. Não é mais Lúcifer. Lúcifer, tem medo de Lúcifer, segue de Cristo, segue de Cristo. Não adianta. Tem medo disso não. Tá? Ele não é mais essa coisa. Também não devemos estar subestimando. Subestimar é catucar a onça. Eu vou dar para você o significado da palavra subestimar. Subestimar é catucar a onça com a vara curta. Tem gente que fica, Satanás está debaixo dos meus pés. Eita capeta, não sei o que, tome, meta o pau no Satanás. Não tire onda também não. Porque ele, mesmo sendo uma luz apagada, para quem está pelo Face, YouTube, Instagram, está vendo que é a luz apagada. Ó, a luz acesa agora. Amém? Até o pastor com a luz acesa fica mais bonito. Olha, eita, glória a Jesus. Ele é uma luz apagada. É uma lâmpada. Luz apagada é uma lâmpada apagada. Tem alguma lâmpada aí? Que eu dar um exemplo. Também não tem nem como acender a bichinha aqui, né? Só essa aqui que eu não tenho como botar a coisa para os irmãos. A câmera. Mas deu com acender. Como é o nome desse negócio aqui, Sérgio? Luminária. A luminária. Um cabo inteligente. Entendeu? Deu para entender, irmão? A luminária. A luminária está acesa. Né? Se eu apagar, você viu, né? Pronto, a luminária. O inimigo, vamos chamá-lo de luminária apagada. Faz efeito? Nenhum. Né? Louvado seja Deus. Mas ele ainda é muito forte. Por quê? Porque, querendo ou não, ele é um anjo caído. É anjo. É caído, mas é anjo. Entende? E qual a diferença de nós humanos para os anjos? A diferença é muita. Em Filipenses, Paulo diz que Jesus... Vamos lá. Para quem gosta de
passear na Bíblia, vamos lá. E hoje eu tô com muita dor, magoei a coluna, mas eu estou com paciência ainda. Porque dor tira a paciência da pessoa. Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo de número 6, para entender o raciocínio. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É que eu quero pegar outra parte. É porque eu acho que nessa Bíblia não traz essa linguagem. Tem a versão atualizada, eu acho, que fala. Que diz que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Menor, que ainda diz... Apontou esse detalhe. Menores que os anjos. Glória a Deus. Mas se nessa versão aqui não tem. Mas observe. Sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. É na outra versão que diz. Que pena que eu não estou com ela aqui, para mostrar a vocês. Mas é isso. Nós, seres humanos, somos inferiores aos anjos, no sentido, primeiro, nós somos estrutura de carne e osso. Anjo não tem carne nem osso. Anjos são seres espirituais. E Lucas 24:39 diz que o espírito não tem carne nem osso, quando Jesus aparece para os discípulos. Os anjos, eles são velozes. Anjo é veloz. O anjo tanto faz estar no céu como está na terra. É rápido. Se tem uma coisa que os anjos não sabem, é pregar o evangelho. Por isso que a missão de pregar o evangelho é dada a nós, humanos. Os anjos aprendem conosco. Sobre o sacrifício de Jesus, sobre tal, os anjos aprendem conosco. Até os demônios também, porque eles escutam. Entende? Assim ainda eles têm força. Aí você não deve subestimar, tá catucando o inimigo com vara curta, mas também você não deve ter medo do inimigo, porque maior é o que está conosco. Amém? Aleluia! Maior é o que está conosco. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu temo e os livra. Então temos anjo. Esse anjo do Senhor é Jesus no Velho Testamento. O anjo do Senhor era o anjo do Velho Testamento que simbolizava Deus. Era o único anjo que recebia adoração. O anjo do Senhor. Outro anjo não recebia adoração. Anjo não recebe adoração. Existe negócio de culto ao anjo. Tem gente que se alegra quando... se alegra muito, né? Eita, eu estou vendo um anjo aqui. Aí, aleluia, glória a Deus. A gente diz, irmão, Jesus está aqui. Não dá uma glória. É adoração a anjo. Está errado. Eu fiquei muito triste uma vez quando trabalhava com os colegas. E um disse para o outro... Ele contou na igreja: vou fazer esse povo todo dia se alegrar. Os irmãos estavam meio frio, aquele culto meio frio, aquele culto morgado, aquela coisa. Aí o irmão chegou pro outro e disse: quer ver esses irmãos se alegrar? Quer ver esses irmãos se alegrar? Quer ver esses irmãos começar a pinotar aqui da glória? Aí o outro olhou para ele: como assim, rapaz? Eu vou fazer os irmãos, tu vai ver. Vai ver. Qual foi a minha oportunidade? Aí dando a oportunidade ao cara. Aí ele: irmãos, eu estou vendo anjo aqui. Oxe. No instante o povo acordou, começou a glorificar. Ele errou em enganar o povo com isso, porque não estava vendo ninguém. Porque ele estava vendo só os irmãos ali da igreja. E os irmãos erraram porque se alegraram, porque o pregador disse que tinha anjo.
em vez de se alegrar pela consciência da presença de Jesus, que disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Então tem muita coisa que precisa ser consertada, né, no meio do povo de Deus. Rapaz, eu estou vendo a hora aqui, eu estou achando que esse livro, esse capítulo 6 de Coríntios, de Efésios, não vai dar para terminar hoje, pela hora que eu estou vendo aqui. Então eu vou dividir essa parte de Efésios, capítulo 6, em 2 partes. E amanhã eu continuo. E aí eu falo dessa indumentária do soldado romano, que Paulo se utiliza para fazer a conotação com as armaduras de Deus. Amém? Esta palavra, espero que tenha mexido com você do começo até agora. Se não mexeu, o que você ouviu foi a voz de Amaro Corrêa. Mas se mexeu, lhe consolou, lhe exortou, lhe edificou, abriu seus olhos, fez você ficar atento, em estado de vigília, aí foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.